Vamos levantar na mão direita das crianças. Amado e bondoso Pai, abençoe as nossas crianças, para que elas recebam da tua boa mão a mensagem de fé e de esperança. E nessa época do Advento e Natal, que elas se alimentem da tua palavra e do teu amor. Por Cristo nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom culto infantil para vocês. Podem tomar o lugar. Bom dia. O profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Com essas palavras do evangelista Lucas, desejamos um abençoado domingo e acolhendo e saudando vocês todos da nossa comunidade, aqui no templo e também para quem está nos acompanhando online, neste segundo domingo de Advento. Os ares desse precioso tempo apontam que estamos no caminho que nos leva até a alegria do Natal de Jesus. Viver esse tempo é se preparar para a chegada do menino divino entre nós, porque proclamar o Advento é valorizar a fraterna convivência em família e em comunidade. Nisso desejamos que todos se sintam abraçados e bem recebidos por Deus e por nós aqui nessa igreja. Que a presença amorosa de Deus nos inspire de esperança e nos preencha de paz. Gostaríamos de saber se tem visitantes entre nós, quer dizer, já sabemos. Aqui, vocês querem rapidamente falar seu nome, de onde vocês estão nos visitando? Não é a primeira vez. Legal, muito obrigado. Não é a primeira vez, então. Estejam bem-vindas. Você não, sejam bem-vindas. Mais alguém que está aqui pela primeira vez? Acho que não, né? Então, que Deus abençoe nosso encontro. Nos coloquemos de pé, queremos invocar entre nós a presença do nosso Senhor Deus. Por causa da Santa Trindade, Deus do céu, da terra e do infinito, é que nós nos reunimos em nome e na presença do Deus Pai, Palavra Criadora, Deus Filho, Palavra Encarnada, e Deus Espírito Santo, Palavra Consoladora. Amém. Amém. Convido agora para que nós façamos a litania da confissão de pecados. João Batista foi obediente ao mandamento do amor, sendo mensageiro da chegada de Cristo. Nós também somos convidados a sermos testemunhas da luz de Deus que ilumina a escuridão da vida. Somos convidados a preparar o presépio da nossa vida para a luz divinal. Afasta-nos, Senhor, da escuridão do pecado e reacenda em nós a luz de Emanuel. Ao que cai em pecado, Deus, em sua misericórdia, envia o seu Filho Jesus Cristo no Natal. E toda a cristandade fiel é resgatada da transgressão. Então, que venha o arrependido, humilde, clame pelo Senhor. Porque advento é tempo de abrir estradas, endireitar veredas e ouvir a voz do que clama no deserto. Pois Deus vem a nós com perdão. Ele é Senhor Altíssimo, Conselheiro,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Amém. Podem tomar os lugares. Cantai, cristãos, a Deus louvai, pois hoje abriu o céu. Do trono excelso se enviou o Pai, o eterno Filho seu, o eterno Filho seu. Trocou a glória por desdém, tornou-se nosso irmão. Na manjedoura de Belém, eis nossa salvação, eis nossa salvação. O Cristo oculta seu poder, submisso, aceitador. Humilde servo venha ser do mundo criador, do mundo criador. Jesus recebe, eu sou o Senhor, que troca singular. Não há no mundo amor maior que seu amor sem par, que seu amor sem par. O paraíso já se abriu ao povo do Senhor, pois os perdidos redimiu seu excelso amor, o seu excelso amor. Clamemos para que Deus se incline aos que sofrem e restaure toda a vida que padece em dores neste mundo, cantando. Kyrie eleison. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor. Concede o teu perdão, ouve nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. As palavras, a primeira leitura bíblica hoje está em Isaías 11, os versículos 1 a 10, se quiserem abrir as suas Bíblias. Isaías 11, 1 a 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor.
não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Palavras da salvação. Nos coloquemos de pé, queremos fazer um momento reverente de oração ao nosso Deus. Eterno Deus, no deserto a tua palavra tornou-se o berço da tua bondade. Esta palavra se encarnou em amor para todos quando tu vieste em Cristo. A ti somos gratos pelo presente divino do teu nascimento. A ti suplicamos que a tua palavra endireite as nossas veredas e abra caminhos em nossa escuridão. A ti oramos para que o Santo Espírito nos guie em sabedoria ao serviço do Senhor. Por Jesus Cristo, criança divina. Amém. Queiram tomar os lugares. Deus continua fazendo maravilhas por cada um de nós. Ele ama, Ele ouve as nossas orações. Somente a Deus devemos toda a glória do mundo. Por isso somos convidados, assim como os anjos e coros celestiais, a louvar, a cantar ao sempiterno nome do nosso Senhor. E assim o fazemos com o hino 387 do livro de canto da igreja.
Nos preparando para a prédica, convido vocês a ficarem de pé. Iremos ler o Evangelho e podemos ler juntos, mas antes disso, cantamos Aleluia. Então, de pé, sugiro lemos juntos o Evangelho aqui de Mateus 3, na página 7 do Novo Testamento, versículos 1 a 12, e nós podemos ler alternadamente. Eu leio os ímpares e a comunidade os pares. Mateus 3, versículos 1 a 12. Na verdade, começa na página 6 do Novo Testamento das nossas Bíblias do templo aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até aqui a leitura, palavras da salvação. Podem se assentar.
Bondoso e amado Pai, abra para nós a porta da Tua palavra, para que esta porta também abra a porta do nosso coração. Que esta palavra, ó Deus, nos ilumine e nos mostre os caminhos que nos direcionam para junto da manjedoura do Teu Filho. Ilumina-nos, ó Pai, com o Teu amor, para que saibamos recepcionar com fé este nascimento divinal entre nós. E que todo o nosso louvor, que todo o nosso agir, seja para dignificar o Teu santo nome aqui neste mundo. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz ao nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem o lugar. Amados irmãos, queridas irmãs em Cristo, João Batista é o profeta de Deus que vem do deserto. Mas a vocação profética é muito amarga. A porta que a profecia precisa abrir desponta uma vocação que nem sempre nos fascina. Profetizar contra um coração endurecido, contra a cegueira espiritual, sobre o desvirtuamento da fé, da verdade, é pisar em campos muito espinhosos. O coração infiel, ele não gosta de ser advertido e questionado de pecado. Ele não gosta de ouvir falar que Deus considera o ímpio fora do seu projeto da salvação. Muitos profetas bíblicos foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Alguns foram mortos, alguns foram incompreendidos. O próprio Cristo, quando ele olha para Jerusalém, ele chora pela cidade, ele lamenta pela cidade, relembrando que muitos profetas não foram compreendidos e muitos também foram mortos. Mesmo conhecendo as tamanhas cargas que a profecia pode carregar sobre os ombros, quando Isaías se encontrava dentro do templo do nosso Senhor, lá em Isaías 6, ele está prestando um serviço ao templo e de repente ele passa por uma experiência extraordinária. Mas Deus, em meio a tudo, aquilo tudo que estava acontecendo, Deus pergunta: quem eu posso enviar por mim? Isaías vai dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. As palavras de amor de Deus transpassaram o coração daquele homem. E num simples movimento ele colocou-se completamente disposto a servir a Deus. Mas a experiência que Isaías havia passado por um instante foi extraordinária e não há como a gente não ser seduzido por Deus. Isaías, ele estava no templo e ele presencia a manifestação divina através de serafins. E ele perde o fôlego, é arrebatado do solo das suas limitações, vê o céu abrindo da eternidade para ele e ouve os anjos cantando: Santo, Santo, Santo. Como você resistir a esta centelha divina que te chama a louvar o nome de Deus e a colocar-se por completo diante dos seus pés? Você resistiria a isto? Jeremias também, em certo momento, ele chora lágrimas de Deus pelo povo. E é isso exatamente que os profetas fazem. E João Batista não é diferente. Ele foi um profeta apaixonado por Deus. Vocês sentem paixão por Deus? Quando vocês falam, ouvem, experimentam Deus, o mundo se descortina em outros olhares para vocês? João Batista, ele não falou por ele, ele falou com o coração de Deus.
Quando lhe perguntaram, quem afinal é você? Ele não disse, eu sou João, eu sou um profeta. Não, ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. João Batista não tem identidade quando se compete a falar sobre Deus. A identidade dele é Deus. Às vezes falta muito isso nos dias atuais. Tem pessoas que querem colocar muito mais o nome dele naquilo que ele fala sobre Deus do que colocar Deus na sua fala. João Batista vai dizer, olha, a voz pode ser minha, mas ao mesmo tempo não é minha, porque a palavra que essa voz traz pertence ao nosso Senhor. Ele diz, eu sou porta-voz de Deus. João Batista não é profeta para si mesmo, ele é profeta para Jesus Cristo. E Santo Agostinho tem uma fala muito interessante sobre isso. Ele vai dizer que João ele compreendia muito bem que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra encarnada, e que João foi somente uma voz desta palavra, a voz do Verbo. Porque ele sabia que o que ele estava dizendo não era dele, não pertencia a ele. E por isso Agostinho conclui que a voz, ela é passageira, mas a palavra é eterna. Aquilo que eu falo é passageiro, mas aquilo que permanece, que é a palavra dita, se eterniza. E Spurgeon, ele vai dizer que João, ele sabia que não tinha as chaves dos céus amarradas nos seus cintos, mas ele vê o céu em Jesus Cristo e diz para o povo, ali está Deus. Em seu livro, Os Profetas, o rabino Abraham Heschel, ele diz que os profetas, eles sentiam o próprio Deus. Eles sentiam a dor de Deus. Eles viam pelo olhar de Deus. Eles se identificam com o coração de Deus. E por isso eles são vencidos. Quando eles são chamados e vocacionados por Deus, eles não conseguem resistir. A gente lê o Antigo Testamento, todos os profetas questionam a vocação deles. Por que eu estou aqui no meio disso tudo, Senhor? E aí a última resposta que eles têm é o Senhor que está fazendo isso comigo. E às vezes tem até um certo sentimento de revolta, de terem sido vocacionados contra a sua própria vontade. Mas eles foram seduzidos por Deus. Jeremias faz isso. Amós faz isso. E tantos outros profetas. Porque a profecia não é dizer, eis-me aqui, somente a Deus, mas é dizer, Senhor, o Senhor me seduziu por completo. Por isso, meus amados, se existe injustiça no mundo hoje, é porque nós temos sido cúmplices do que está acontecendo e não estamos deixando com que Deus nos seduza para olhar para este mundo com o olhar de Deus, com o coração de Deus, com a voz de Deus. Os profetas partilhavam das emoções do Senhor. Quem é que chora quando vê dores neste mundo hoje? Quando vocês vão para suas casas ou quando vocês vêm para cá para o culto, vocês choram quando veem situações doridas pelo seu caminho? Os profetas choravam. Os profetas, eles lamentavam aquelas dores. E eles sentiam no coração a dor daquele outro, porque Deus estava neles. Eles sabiam que não competia falar do interesse das pessoas por Deus, mas competia a eles falar do interesse de Deus pelas pessoas. E é isso que o profeta tem que fazer. Ele tem que mostrar que Deus se importa com nós. Eles precisam mostrar que Deus olha para nós, Deus sente as nossas angústias. E por isso João vai dizer, eu sou a voz do que clama do deserto. Porque se a gente sempre falasse por nós mesmos, e muitas vezes sempre falamos por nós mesmos, nós sabemos o quão discrepantes nós somos diante da mensagem divina. Por amor a Deus, João Batista, que nasceu de uma família sacerdotal,
Não está sentado no templo para falar sobre Deus, mas ele vem do deserto, porque Deus não mora mais no templo. Deus foi expulso de Jerusalém, Deus foi expulso de dentro do templo, porque havia um grande conluio entre o poder religioso da época. Já falei isso várias vezes, por exemplo, dentro do templo há 2 sumos sacerdotes, a lei divina não permite isso. Está Anás e Caifás, ou seja, está o sogro e o genro, porque um havia perdido os seus 5 filhos, não tinha mais quem colocar na herança sacerdotal, fez um conluio com o poder da época, para que os romanos nomeassem o próximo sumo sacerdote, ao invés de obedecer às leis do templo. E Pôncio Pilatos, ele nomeia Caifás, genro de Anás, e contra a lei, 2 sumos sacerdotes estão liderando o templo. Então, não somente isso, e a gente sabe toda a corrupção da igreja daquela época, Deus não consegue mais falar dentro da igreja da época. E por isso Deus agora está no deserto. A pregação de João, ela fala de arrependimento exatamente por isso, porque está tudo corrompido. A verdade não está mais em evidência. Havia afastamento da vontade de Deus. Por isso, João Batista vem do deserto. É do deserto, símbolo, muitas vezes, de esperanças que estão perdidas. Deserto que muitas vezes é para nós o sinal de grandes desafios e sofrimentos. É lá que Deus faz renascer a esperança. Ou seja, Deus vai dizer para nós, nada está perdido. Nada está perdido. Se eu posso ser voz do que parece perdido, então para a humanidade nada está perdido. Isso é bom também para nós ouvir isto. Entretanto, permanece para nós o desafio de servir a Deus e sermos profetas de Deus. Por causa da firmeza de João com a palavra de Deus, com o propósito de testemunhar Jesus Cristo, ele defrontou-se com o pior que ele podia colher do seu profetismo, a morte. João teve sua cabeça decapitada por causa da sua profecia. Quem está disposto a morrer por Deus? Quem está disposto a enfrentar tudo por Deus? E por isso Jesus, em certo momento, declarou que João não era uma vara fraca, um caniço, que fica se sacudindo pelo vento, ou seja, de acordo com que o vento vai soprando, eu vou me inclinando. É triste isso dentro da igreja cristã, quando ela começou a instituir seus diáconos. Em Jerusalém havia 7 diáconos. Um deles foi morto a pedradas, Estevão. Nós conhecemos essa história, mas não conhecemos a história de um dos últimos diáconos que foi instituído, o 7º, que quando baixou a perseguição aos cristãos, ele foi o primeiro a pular fora do barco e dizer, não, eu não quero enfrentar a morte por causa de Cristo. Já na igreja cristã primitiva isso aconteceu. Quem dirá ainda hoje, nos dias modernos, que mais distante nós estamos da história de Jesus Cristo, quanto eles que estavam tão próximos. Deus precisa de profetas. Havia persistência na vocação de João para servir a Deus, e a palavra divina tocava-lhe como brasa em sua voz. O mundo julgou João Batista à morte, mas Deus restaurou a sua vocação no céu. A pergunta que eu faço para vocês neste advento, quando Deus de fato procura por profetas, você quer ser um deles? Você quer ser um profeta de Deus? Você anseia, você deseja ser um profeta de Deus? Lembre que ser profeta não é fácil. Porque profeta é falar de Deus, é falar sobre Deus, é falar por Deus. Não é abrir a boca para mencionar Deus e o coração está inflamado das coisas do mundo, porque coisa de Deus não sai. Ser profeta é sentir a boca, o coração e o nosso espírito arderem da presença divina. Deus precisa de mais profetas que saibam expressar o choro, a consternar-se quando o mundo apresenta ruínas e as pessoas, principalmente cristãs, isso é o mais triste, desvirtuam
a verdade do Evangelho, a fé das pessoas, desvirtuam a presença de Deus neste mundo. Quando a voz do que clama do deserto, ela se cala, o que acontece é que a voz da insensibilidade dos palácios e da religiosidade, que vive trancando as portas para Deus, são essas vozes que passam a ser reverenciadas na nossa história. Por isso assusta, meus amados, o silêncio dos cristãos que defendem Deus. Billy Graham, ele dizia que um dos grandes obstáculos ao profetismo moderno talvez seja hoje a nossa pobreza de experiência com Deus. Nós somos pobres na nossa experiência com Deus. Nisto eu recordo uma história de Moody, que ele relata a experiência de 3 crianças numa noite um pouco antes do Natal. Ele diz que uma pessoa andava pelas ruas de uma cidade do Oriente e ela viu 3 crianças observando a vitrine de uma loja. 2 delas estavam apreciando com um grande urso de pelúcia e uma boneca com laços rosas na cabeça. Enquanto a menina do centro, que era cega, permanecia com um vazio no rosto. Ela não estava impressionada pelo interesse das outras meninas, porque todas sabiam o quão distante estariam de possuir tais presentes. E aí ele conclui que Deus é um presente acessível para todos. E a cena das meninas acaba nos ilustrando que, enquanto cristãos, temos uma cegueira apática diante de Deus. Muitos que se proclamam profetas, muitos que se colocam diante de Deus, não conseguem se esforçar para ver Deus, ouvir Deus e falar sobre Deus. Muitos esforços dentro da própria igreja estão mais nas tentativas de fazer com que Deus se ajoelhe aos seus pés. E aí Moody vai dizer, há pouco esforço cristão em querer despertar em si mesmo e nas pessoas o prazer nos assuntos espirituais, razão pela qual o pecador continua espiritualmente cego diante do presente divino. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, a cada Natal vislumbramos a bela experiência de ver Deus nascendo entre nós. Somente quando a mensagem de Deus tornar-se maior do que nós, é que nós nos veremos totalmente dependentes de Deus. Se o advento anuncia que Cristo nasceu neste mundo e nos chama a sermos profetas deste advento, a sermos vozes deste advento, nós vamos saber que somente uma fé pura, profética, sincera, é que vai saber recepcionar o Deus conosco. Sejamos então vigilantes ao anunciar a grande notícia de que Cristo nasceu entre nós e irá retornar jubiloso para nos levar para o seu reino eterno. Lembrem sempre que esta caminhada do advento nos diz: a manjedoura está posta em Belém. Ela é o trono que salva o pecador. Ela retrata toda a glória de Deus, que a deixar o seu trono no céu, reabre o paraíso para nós, através daquela criança, para que possamos ser herdeiros do seu reino. E aí eu termino com a palavra do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 2 e 6. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe
da paz. Que assim seja, né? Amém. Em resposta à palavra divina, professamos a nossa fé com o credo apostólico. Nos coloquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares, queiramos agora ouvir o vídeo da nossa oferta. A obra Gustavo Adolfo Oga, que há mais de 100 anos buscou sua inspiração no Gustav Adolf Werk da Alemanha, não tem finalidade própria, mas deseja ser um instrumento na ISLB para prestar apoio financeiro a comunidades e instituições sociais a elas vinculadas. Há comunidades da nossa ISLB que passam por dificuldades financeiras e necessitam de nosso apoio para realizarem seus projetos, sejam eles grandes ou pequenos. As ofertas deste domingo são destinadas para o apoio a comunidades necessitadas e novas. Esta oferta é fundamental para que possamos ajudar outras comunidades de nosso país. A obra não existe para si mesma, ela tem escrito no seu DNA que ela existe para ajudar. Ela também não tem recursos próprios. Ela recebe os recursos de comunidades, que é a grande coleta todos os anos em toda a igreja. Nós recebemos os projetos, os pedidos de ajuda, avaliamos esses projetos e vemos se temos recursos suficientes. Primeiro, se os projetos são realmente nossos, né? Cabem dentro dos nossos critérios. E se temos recursos suficientes. Até aqui, temos ido muito bem. Temos conseguido aprovar os projetos que vieram. A obra só pode continuar essa sua tarefa, essa sua missão, na medida em que receber ajuda. E a gente agradece a todas as comunidades, a pessoas, a instituições que nos ajudam. Nós temos, às vezes, surpresas muito interessantes de contribuições que vêm, às vezes nem sabemos de quem está lá no banco, e isso nos ajuda a financiar ou a apoiar projetos de comunidade. Nós temos que agradecer às comunidades, a mais ninguém, e as pessoas que nos ajudam. Que possamos seguir lançando sementes de esperança às comunidades e projetos que necessitam de nosso apoio e assim, de semente em semente, vamos espalhando o amor de Deus. Oferte para o apoio a comunidades necessitadas e novas. Lembrando que se você quiser dar uma oferta para a obra Gustavo Adolfo dentro da sacola, se quiser ofertar para a nossa igreja dentro do envelope, Deus abençoe doações e doadores. Enquanto isso, cantamos o hino 366. E
Vocês têm algum motivo para lembrar neste momento de oração? Qual é o nome dele, Ulisses? Cristiano. Certo. Mais algum motivo de oração? Isso. Mais algum outro motivo? Vamos orar? Nos coloquemos de pé. Senhor amado, a Tua palavra anuncia a vinda do Salvador para este mundo. A Tua palavra nos chama a sermos profetas, que anuncia a esperança e a vida renovada em Ti. Somos gratos, ó Pai, porque a Tua presença pousa e se encarna em nosso meio e dá sinais do Teu amor. Guia, ó Pai, este mundo, guia, ó Pai, as nossas famílias, guia o nosso país. Faz-te presente em cada coração, em cada unidade familiar, em cada pessoa. Ajuda-nos a diminuir a correria deste tempo, a fim de podermos avaliar o nosso jeito de ser e de agir. Ajuda-nos a tirar do caminho tudo o que atrapalha a nossa conversão e prepara-o para receber a Cristo. Faça-nos lembrar que o Teu perdão deve se traduzir em unidade e comunhão com as pessoas. Ilumina, ó Pai, a nossa casa, ilumina-nos com a Tua luz e faze-nos instrumentos do Teu Evangelho. Guia a Tua igreja e prepara mais lideranças para a Tua messe. Coloca-te ao lado das pessoas que estão adoentadas, enlutadas, e de todas as que necessitam ser fortalecidas e colocadas sob os Teus cuidados. Aqui lembramos da vida e saúde de Cristiano, que passou por uma cirurgia delicada. Que ele possa, ó Deus, ter a Tua mão bondosa ao lado dele. Mas também colocamos em Tuas mãos todos os quais estão em nosso coração e em nossa mente. Abençoa, Pai, esta semana em que a nossa comunidade e o grupo de diaconia aqui da igreja tem preparado com muito carinho o bazar beneficente que vai acontecer nesse próximo sábado. Que esse bazar possa ser a Tua mão estendida a tantas pessoas que necessitam de encontrar na Tua igreja a vida digna. Mas também, ó Pai, somos gratos pelas bênçãos derramadas juntamente a este grupo, do qual em campanha do Advento em Família aí, que vai levar 101 cestas básicas para tantas pessoas. Tivemos um grande sucesso com o empenho da comunidade e tantos amigos voltados à nossa igreja. E a Ti somos gratos por isto. Assim também, ó Deus, pedimos que abençoa a nossa casa, a nossa família e orienta-nos a sermos vozes do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, criança divina, assim pedimos, porque ela veio ao mundo e nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Procedemos agora com o momento da liturgia da Santa Ceia. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer, Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós, isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Os Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja-te, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os lugares. Assim diz a palavra de Deus: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia é um convite de Deus. A ceia é alimento divino. A igreja não é dona daquilo que Deus nos oferta, tampouco a igreja luterana.
todos vocês que estão aqui, que estão preparados para a mesa do nosso Pai, são convidados a participarem da Sagrada Comunhão. Vinde, pois tudo já está preparado. Enquanto isso, a Juliana traz para nós aí um fundo musical. Nós vamos fazer aqui a nossa meia-lua em volta do nosso altar. Eis o corpo e o sangue do nosso Senhor, tomai, comei e bebei. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o rosto e vos conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Oremos.
Amado Deus, somos gratos pela ceia que nos fortalece e anima a vivermos segundo a Tua palavra. Dá que a mensagem anunciada por Teu Filho, o Verbo encarnado, esteja cada vez mais presente em nossas ações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queiram tomar os lugares. Então passamos aos avisos de hoje. Semana que vem teremos o culto, como sempre, terceiro advento, às 9h30, como sempre, aqui no nosso templo. Esse dia também será marcado pela profissão de fé do Fernando, que está ali sentado atrás, que deseja se ingressar. Abana aí, Fernando. Isso. Que Deus te abençoe aqui na nossa comunidade, que você possa ingressar e fortalecer a sua fé e fazer parte da nossa família. Temos dados financeiros, não? Ainda, o que era aquilo? Terceiro advento? Sim. Os dados financeiros, então, na nossa igreja, vocês já conhecem os gráficos. Dezembro, sim, está começando e nós fechamos aí novembro em cima, então estamos gratos por suas contribuições. No próximo slide, nós vemos também os dados bancários que vocês já conhecem. Nós agradecemos pela contribuição de vocês e, como diz ali sempre em Coríntios, que cada um contribua conforme o seu coração e não com tristeza. Então, é assim que desejamos que possam ajudar também nas finanças da nossa comunidade. Aí nós temos vários eventos chegando, nós já ouvimos de um, que eu quero ver que está na nossa lista aqui, que é o Bazar, mas da Diaconia, mas a Oase, então, tem ali a reunião de sempre na quarta-feira, a partir das 14h30, como está escrito aqui. A próxima é o Coral, que se reúne na quinta-feira, dia 8, às 20 horas, e nós temos alguns outros avisos, que eu não sei se nós temos... Aqui, sim, o chá da Oase do dia 14 foi antecipado para o dia 13, então excepcionalmente numa terça-feira, 13h30. E no dia 17, nós temos a confraternização dos grupos da nossa igreja, então nossa festa de Natal é um sábado à noite a partir das 19h30. E aí pulamos o dia 10, eu não sei se tem aqui, Roseli vai falar aqui no áudio. Dia 10, próximo sábado, que nós já... O que é? Contigo. Não ia falar, mas eu vou falar. É que assim, que ontem a gente estava aqui trabalhando, né? E no final da tarde a gente já está tão passado e cansado, né? Eu falei com o Ulisses, acho que não precisa dar aviso amanhã, né? Aí a gente falou assim, não precisa avisar nada. Mas na verdade, assim, o nosso bazar já é no próximo sábado, né? Então seria mais para a questão de a gente pedir, assim, para quem puder, que venha aí dar uma força para a gente, porque o movimento, é lógico que é um bazar que agora é pós-pandemia, né? Se bem que a gente está aí meio no meio dela ainda, mas a gente não faz ele já há 2 anos, né? Esse seria o terceiro, mas a gente vai tentar fazer agora nesse sábado. Então, a gente não sabe ainda a movimentação que vai ter, mas antes, né, pela experiência que a gente tem, o movimento é bem grande. Então, a gente precisa de pessoas aí, o máximo de pessoas possível da comunidade para nos dar uma força, tá? A gente precisa de gente no caixa, precisa de gente na triagem ali, a hora que as pessoas compram, a gente precisa triar as roupas. Então, tem bastante trabalho, assim, tá? Então, é mais para isso. Então, para chamar quem quiser, para nos ajudar no sábado que vem, tá? Muito bem, Zé. O horário, para quem for nos ajudar, pode ser a partir das 8 da manhã, tá? O bazar acontece às 10, ele acontece das 10 às 13, mas a gente chega aqui, 8 horas a gente está aqui para já dar a finalização, tá bom? Da organização. Então é isso, obrigado, gente. Obrigado, Roseli. Então, voltando só, dia 17 também, a festa de natalina. Inclusive, ontem foi enviado um questionário de levantamento de
perfil e preferências para toda a comunidade, se vocês puderem responder ali ao que foi mandado no grupo Luteranos, agradecemos. Certo? Quem não fizer parte do grupo, avisem o presbitério ou o pastor. E por último, nós tivemos a festa anual no domingo passado, lá no lar, e o Rodolfo vai nos dizer como foi. Bom dia a todos. Martin, deixa nesse slide aí, só para fazer a leitura dos números. Nós vendemos 100 pratos e depois 6 marmitinhas com sobras a um preço mais barato, né? Tivemos a presença de quase todo o pessoal que comprou lá. Muita gente foi retirar, né? Então o público lá estava um pouco menor. Mas, em comparação ao ano passado, nós quase vendemos R$11 mil, movimentamos R$11 mil aí. Daí embaixo tem a abertura de como esse dinheiro entrou. Despesas gerais, a maior parte é do lar, né? A compra das bebidas e os pratos do lar Belém. Então nós gastamos 6.330, dando um resultado muito parecido com o do ano passado, um pouquinho maior, R$4.617 mil. Desculpa ser o cara chato, mas aí, Martin, se você quiser abrir para o pessoal que está em casa, tem aquela boa e aquela má notícia, né? A boa notícia é que foi uma festa muito boa, o prato estava muito gostoso, nós nos confraternizamos, foi excelente. A má notícia é que já tem aí 3, 4 anos e que a gente está virando com lucro. Eu já reportei como tesoureiro lucros de 9, 10, 12 mil reais. E como a gente falou, o Mauro também veio dar um recado aqui na frente, nós dependemos de contribuição para pagar nossos custos e das festas para fazer melhorias, né? Para a própria comunidade. Nós já colocamos aqui nesse salão quase 150 pessoas, na quadra em festa alemã da igreja, mais de 200, 220 pessoas. Se a gente tirar os presbíteros e os familiares, você imagina quantas pessoas teriam no lar, né? Não teria nem 60, os que retiraram prato. Então, imagina esses 4 mil reais o que seria, né? E o que a gente pode fazer. Então, eu convido vocês aí de casa, as próximas festas, vão começar a participar, vão vir mais para poder ajudar. Porque a gente está virando caixa, não agora, porque vocês viram no gráfico e está acima de 100%, porque o dinheiro da festa começou a entrar, né? Algumas doações e o dinheiro da festa entrou, mas todo mês aí a gente vira no negativo e está ficando difícil. O fundo de reserva está zerando e a gente não está conseguindo pagar nossas contas, está complicado. Nós fizemos uma reforma emergencial no telhado do salão, para a diaconia poder fazer o evento dela, para as outras atividades acontecerem, ter a oase e tudo mais, porque as últimas chuvas alagaram o salão. Tá? A gente está sempre fazendo reformas emergenciais e não, como fala? Preventivas e de melhorias. A gente precisa de ajuda. Né? Todas as atividades estão indo muito bem, mas a igreja como um todo, nosso caixa, está mal. Tá? Eu não queria dar essa má notícia para vocês, né, mas infelizmente a gente tem que falar. Aqui na igreja tem poucas pessoas, mas eu convido o pessoal de casa também a participar. O Dair queria falar? Como o Mauro falou, né, nós somos uma família, então a gente tem que voltar a participar aqui da igreja e juntar o pessoal. Pois é, bom dia. Eu, na verdade, eu frequento essa igreja há 60 anos. E talvez por esse motivo é que me inflama e me encoraja, talvez, diante do quadro que o Rodolfo coloca, talvez alguma ideia. Eu acho que a responsabilidade é de todos. E muitas vezes não é só das pessoas que vêm, porque parece-me que sempre as mesmas estão aqui, mas principalmente aquelas pessoas que estão em casa e que, por um motivo ou outro, primeiro a pandemia, depois outros motivos, não vêm aqui à comunidade. Então, eu penso que, quem sabe além do presbitério, talvez pudéssemos, mais algumas pessoas, fazer parte de um estudo, para cada um colocar sua ideia. O que fazer? O que fazer para motivar as pessoas a vir nos cultos? Ouvir aqui a palavra. Participar da Santa Ceia, que é muito importante.
Se as pessoas estão em casa, estão ouvindo através do YouTube, eu não sei como é que eles fazem com a Santa Ceia. Uma vez, eu falei isso com o pastor. Pastor, tudo bem, a gente está acompanhando através da internet e tudo, mas e a Santa Ceia? Como é que faz? Bom, eu senti essa necessidade. E eu não sei como é que faz essas pessoas que estão em casa e não sentem essa falta, essa necessidade. Então, eu queria propor aqui que, além do presbitério que está lutando, que eu vejo a luta incansável aí, o que fazer para motivar as pessoas, mas quem sabe pudéssemos marcar um dia aí, e aquelas pessoas que estão interessadas em participar, que são da comunidade, que possam vir um dia aqui e cada um expor, quem sabe surge uma ideia para que essas pessoas possam realmente participar todos os domingos aqui dos cultos, e tenho certeza que a contribuição aí começa a alterar. Porque pensamento meu, quando se faz uma confraternização, uma festa, esse valor que você acaba angariando tem um valor, mas o valor mesmo é a contribuição, porque nisso está um ato de fé. Quando você contribui, você vai pensar, pô, esse mês Deus me deu saúde para mim, para minha família, eu tive coisas maravilhosas que aconteceram, então o coração está motivado a contribuir. Essa é uma entrada que se faz, então, para o fundo da igreja, que é muito importante. Eu considero até a mais importante do que aquela que se diz, eu vou participar da festa, vou tomar, saborear um prato, e aí estou contribuindo. Não, eu acho que, claro que tem seu valor, mas realmente a contribuição de alegria, de gratidão, essa é importante. E essa se faz da maneira que você participa. E eu acho que essa participação é que está o grande desafio, nós presbíteros, pastor, motivarmos as pessoas a virem aqui ao templo. Então, questão de criação dessa comissão, ou então desse grupo de trabalho, eu proponho isso. Muito obrigado. Obrigado, Daí. Obrigado a todos. E fica o recado aí. Obrigado, doutor Adair. Será levado ao presbitério. Rodolfo também pela clareza entre nós aqui. Temos que ter coragem também de falar dessas coisas da contribuição, e não só financeira, mas também da confraternização, como membros aqui no presencial. E temos por último aqui um vídeo ainda do lançamento da nossa presidência da ISLB, do lançamento da campanha de 2023. Prezadas irmãs, prezados irmãos em Cristo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, é a Igreja de Jesus Cristo. Isto está definido no primeiro artigo da Constituição da nossa Igreja. Com esta declaração, seguimos o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em 2024, a ISLB vai comemorar 200 anos de presença luterana no Brasil. Para orientar a celebração deste jubileu, o tema do ano para o biênio de 2023 e 2024 será ISLB, Igreja de Jesus Cristo. Desde que as primeiras comunidades foram criadas, carregamos a certeza de ser Igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil. Jesus Cristo é o fundamento e o Senhor da Igreja. Jesus Cristo é o fundamento e o Senhor da ISLB. O tema do ano afirma a nossa identidade, nos ajuda a refletir sobre a história
e reafirma o nosso compromisso com a missão de Deus em nosso país. O lema bíblico que nos acompanhará é baseado em Mateus 5, 14 e 15. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Esta palavra de Jesus indica a função da igreja, ser luz, ser sal da terra. Sabemos que ter sal na comida e ter luz em casa fazem toda a diferença. A Igreja de Jesus Cristo faz a diferença no mundo, porque segue a vontade do Senhor, único Senhor, que morreu por nós na cruz. A Igreja de Jesus Cristo faz a diferença porque promove a paz, a justiça e o amor. Desejo que o tema do ano e o lema bíblico motivem a reflexão e nos levem a ações de testemunho do Evangelho de Cristo. Quem assim desejar, nós temos ainda disponível ali uns 3, 4 cartazes, tá, da campanha, se quiserem levar para fixar em algum local do trabalho, né, se você é dono de empresa, nós temos disponíveis ali, vocês podem me procurar no final. Lembrando também dos materiais encomendados, não esqueçam ao final ali, Castelo Forte, o material das mulheres também já chegou também, o roteiro da Oase. No final ali, vocês podem procurar um presbítero e pegar ali o material que foi encomendado. Só um breve lembrete, eu acho que é interessante fazermos uma menção sobre esses 200 anos que a ISLB celebra daqui 2 anos. E com isso também a ISLB tem proposto, a partir do ano que vem, talvez aí pelo segundo semestre, de fazer uma unificação de cadastro dos membros. Isso significa que todos os membros da ISLB, todos os membros da Igreja Nacional vão estar em um único cadastro. Isso para a igreja o que implica? Nós vamos renovar o cadastro da comunidade. Aquele velho cadastro que nós temos, ele não vai ser mais usado, e aí todos os membros vão ter que refazer cadastro. E aí nós vamos fazer mais ou menos uma geral no cadastro também. Aquele membro que não se manifestar, nós vamos estar divulgando, né, levando até vocês o novo formulário para preencher. Aquele membro que não se manifestar, ele vai ser, infelizmente, vai ficar fora do cadastro nacional e automaticamente também fica fora enquanto membro da ISLB. Porque nós precisamos de ter atualizado esse cadastro e saber, de fato, diante da igreja, quantos membros nós temos ou não temos. Então isso vai acontecer a partir do ano que vem. Vale o aviso aqui para vocês, aqueles também que estão vendo nós, atentem-se aos nossos avisos, atentem-se às nossas divulgações nos nossos canais, atualizem o cadastro, porque não atualizando perde todos os direitos enquanto membro da igreja. Tá? E aí não adianta depois vir pedir para um sepultamento, um batismo, uma coisa assim, que infelizmente, não tendo o cadastro atualizado, ele perde esses direitos. Tá? Então fica aí esses avisos. Então a partir do ano que vem isso vai estar acontecendo. Em vista das celebrações dos 200 anos, a igreja também está propondo essa nova modalidade, essa nova atualização, diante de tudo que vem acontecendo, que a mídia está muito presente e a ISLB ela não quer ficar fora também dessa questão. Vamos receber um momento de bênção e também de despedida final. Eu convido a nos colocarmos de pé. Que a mão bondosa e misericordiosa do nosso Deus te abençoe e conduza o teu caminhar neste advento. Que o olhar atento e cuidadoso de Deus te acompanhe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir todos na paz, protegidos, amparados e servindo ao nosso Senhor. Desejo a todos um abençoado tempo de advento, um abençoado tempo natalino que se aproxima e que possamos, nesta semana, refletir esta caminhada com Jesus Cristo que nos vem. Aguardamos cada um de vocês no nosso próximo culto, aqui no domingo às 9h30. Um bom dia a toda a comunidade. Queiram tomar os seus lugares, nós temos ainda o nosso canto final, enquanto no campo. Agradeço aí a presença de cada um de vocês, em especial as pessoas que hoje aqui estão nos visitando.